Muito boa tarde, meus queridos irmãos. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez, nessa tarde abençoada, onde nós vamos aí trocando essas vibrações, elevando os nossos padrões, porque nós estamos juntos desses irmãos espirituais do bem. Vamos deixar que eles adentrem o nosso lar, vamos deixar que ele adentre o nosso coração, para que juntos nós possamos fazer essa reflexão da tarde tão querida com o nosso irmão Marcelo Bonotto, né? O Marcelo é um irmão muito querido nosso, né? Trabalhador da nossa casa, e ele vai falar para a gente sobre a porta estreita. Uma reflexão muito importante, como todas as que estão vindo para a gente. Então vamos abrir aí o nosso coração, a nossa mente, para podermos receber o que ele veio nos trazer com tanto carinho. E aí, para a gente iniciar, eu vou fazer uma leitura da tarde. E a nossa leitura se chama A Porta Divina. E a Porta Divina está no livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico, né? A psicografia do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A Porta Divina. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Jesus, João capítulo 10, versículo 9. Nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. Os inconformados abrem estradas à rebelião e à indisciplina. Os velhacos oferecem passagem para o cativeiro em que exerçam dominação. Os escritores de futilidades fornecem passaporte para a província do tempo perdido. Os maledicentes encaminham quem os ouve a fontes envenenadas. Os viciosos quebram as barreiras benéficas do respeito fraternal, desvendando despenhadeiros onde o perigo é incessante. Os preguiçosos conduzem a guerra contra o trabalho construtivo. Os perversos escancaram os precipícios do crime. Ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas, cada dia, através da palavra falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muita vez, perderás longo tempo para retornar ao caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos de que Jesus é a única porta de verdadeira libertação. Através de muitas estações no campo da humanidade, é provável recebamos proveitosas experiências, amealhando-as à custa de desenganos terríveis, mas só em Cristo, no clima sagrado de aplicação dos seus princípios, é possível encontrar a passagem abençoada da definitiva salvação. Então, meus irmãos, essa é a reflexão que Emmanuel vem nos trazer. Quem tiver oportunidade, né, está lá no Caminho, Verdade e Vida, 178. Então, vamos aproveitar, depois dessa leitura, essa sintonia nossa já com esses irmãos
espirituais que nos envolvem e vamos agradecer. Como não podemos deixar de agradecer sempre por estarmos reunidos neste momento, tendo a oportunidade de esclarecimento, de conhecimento, a oportunidade de estarmos encarnados para nos melhorarmos, progredirmos. Temos tanto a agradecer, Senhor, que nós possamos aproveitar todas essas benesses que nos são enviadas, todos esses amigos que são colocados no nosso caminho, sejam eles encarnados ou desencarnados, que nos estendem a mão nos momentos de dificuldade. E que possamos também ser esse amigo, esse irmão, que estende a mão para aquele que em determinado momento se encontra perdido, desorientado. Que essas reflexões que vamos receber neste momento e que a gente vem recebendo durante todo esse período, não só na pandemia, mas em outros tantos, possam nos fazer a cada dia um pouco melhores, tocar o nosso coração, para não só termos a informação, mas que nós possamos vivenciar estes ensinamentos que sabemos nosso irmão Jesus nos trouxe para nos levar até o nosso Pai, para nos aproximar dele, para nos transformar. Envolva, mestre querido, espiritualidade amiga e benfeitora dessa nossa reunião, nosso irmão Marcelo, que vai estar conosco neste momento, que ele seja intuído, inspirado, e que esses ensinamentos, essa reflexão que ele vai ter conosco, sejam bem absorvidos por todos nós. Mais uma vez, gratidão pela oportunidade bendita que nós sempre temos. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, vamos chamar então o Marcelo, né? Para ele conversar um pouco conosco. Olá, Marcelo, muito boa tarde. Boa tarde, Dirce. Boa tarde a todos que estão nos assistindo agora. A gente fica muito feliz de poder estar aqui junto com vocês. É muito bom ter você sempre conosco, né? Você vem aí compartilhar essas reflexões conosco, isso é muito importante. Então, você vai nos falar da porta estreita. Fique à vontade. Obrigado, Dirce. Bom, pessoal, é sempre uma alegria muito grande, né? Vir falar do Evangelho do Cristo, de um tema que a gente vai encontrar, inclusive, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 18. Muitos são chamados e poucos os escolhidos. Kardec coloca nos itens 3, 4 e 5 desse capítulo, justamente passagens evangélicas, no item 3, uma de Mateus, no 4, uma de Lucas, e os 5 são comentários do Kardec, que falam sobre o tema de hoje, a porta estreita. E é um tema que acho que vale a pena sempre a gente lembrar, porque a Dirce colocou muito bem ali que a doutrina espírita ela tem nos auxiliado, né, durante muito tempo, aí, não só nesse tempo da pandemia, a fazer escolhas, a entender o que de fato importa, e essa relação do tempo com o tema que a gente vai trabalhar hoje é muito importante, porque essas portas que a gente vai encontrar no Evangelho, a Dirce falou aí, né, na lição do Caminho, Verdade e Vida, João falando de Jesus como a porta da salvação,
A gente vai encontrar, então, agora, né, Mateus, Lucas falando do mesmo tema, e no próprio Evangelho de João, a gente tem lá, né, no capítulo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a gente começa a verificar que, de fato, o Evangelho, representado, né, por Jesus, é realmente o nosso roteiro, o nosso caminho, a porta que vai permitir com que a gente encontre o que é necessário para que a gente possa progredir, para que a gente possa se transformar moralmente. E dentro do tema de hoje, então, a porta estreita, como a gente já adiantou, nós vamos explorar, né, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, esses 3 itens, e vamos trazer outros textos de Emmanuel também, de Manuel Filomeno de Miranda, que nos ajude a interpretar, a entender um pouco mais claramente a proposta, né, que o Evangelho do Cristo nos traz de vigilância constante em relação a essas portas que surgem. No texto que a Dirce leu, a gente encontra ali, né, uma referência interessante de que portas existirão o tempo todo. A gente tem que tomar um cuidado muito grande pela sedução que algumas delas acabam produzindo e não nos desviar daquilo que foi programado para que a gente pudesse cumprir na encarnação em que nós estamos, porque a gente sabe que quando nós encarnamos, nós temos toda uma programação daquilo que a gente precisa comprovar para nós mesmos, para a nossa consciência, que precisa ser trabalhado, que precisa ser melhorado, que a gente precisa evoluir. Então, nós vamos começar fazendo uma leitura aqui, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, desse item 3, como a gente havia dito, né, do Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 13 e 14. E Mateus, então, escreve assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos o encontram. Então, Jesus nos alerta da necessidade de que nós façamos escolhas que muitas vezes vão representar aquilo que é o mais difícil, o caminho é o menos espaçoso, o caminho é o mais difícil, a porta é a mais estreita, mas é justamente aquela que vai demonstrar tudo aquilo que a gente precisou construir em nós para que a gente consiga atingir um patamar evolutivo, um patamar naquele item, naquele detalhe, naquela questão, dentro daquele vício, daquela virtude que eu preciso trabalhar em mim, que eu fiz, então, a escolha certa, a escolha correta, e não aquela que representa a facilidade, o caminho mais fácil. E aí a gente vai, dentro desse item, pegar uma ajuda muito importante de Emmanuel para a gente poder entender um pouco mais profundamente o que Jesus quis dizer e que foi relatado aí por Mateus nesses 2 versículos. E um texto muito interessante para a gente interpretar é o texto que fala sobre a muralha do templo. Vamos passar só rapidinho por essa ideia aqui, que a gente acabou de dizer, né? A maior parte dos espíritos entra através da porta larga, a menor parte pela porta estreita. E é interessante a gente entender, né, que a prática da caridade é o que representa a porta estreita, e ceder às paixões e os vícios é o que representa a porta larga. Então, às vezes, as circunstâncias que estar encarnado nos impõem acaba nos
conduzindo ainda à manutenção de alguns vícios, de algumas paixões, que são da nossa natureza de imperfeição ainda moral, né? Ao invés de buscar a prática da caridade, e aí em todos os aspectos, né, que a gente conhece, que a doutrina nos esclarece, que Jesus compreende a caridade como a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, a gente praticar a caridade não fica restrito ao âmbito material. Não é que ela não precisa acontecer. A ação, né, no dia a dia, aquilo que de material eu posso auxiliar o próximo, consiste em caridade também. Mas ela é mais ampla, ela vai além desse auxílio material que a gente precisa ter para com os irmãos mais necessitados. E dentro dessa proposta, então, Emmanuel vem nos auxiliar nesse texto chamado A Muralha do Tempo, que está lá no livro O Espírito da Verdade. E Emmanuel, de forma muito didática, começa explicando o que é a porta e onde normalmente nós encontramos a porta, fisicamente falando. Então ele coloca para a gente que, no texto, assim: em nos referindo à semelhante afirmativa do mestre, não nos esqueçamos de que toda porta constitui passagem incrustada em qualquer construção, a separar dois lugares, facultando livre curso entre eles. Porta, desse modo, é peça arquitetônica encontradiça em paredes, muralhas e veículos, permitindo, em todos os casos, franco passadouro. Então, a porta é aquilo que permite eu sair de um ambiente e ir para o outro. Eu sair de uma condição e ir para outra. Então, Emmanuel já nos explica aqui, como eu disse didaticamente, né, fazendo essa comparação com uma porta física e a porta espiritual que Jesus veio nos trazer. E ele continua, então, questionando isso. E as portas referidas por Jesus, a que estrutura se entrosam? Ou seja, o que Jesus queria quando ele fez essa comparação com uma porta sendo essa referência do evangelho que ele veio trazer. E Emmanuel diz assim: sem dúvida, a porta estreita e a porta larga pertencem à muralha do tempo. Por isso a gente falou que quando a Dir se coloca na prece que foi proferida por ela no início, que nós recebemos da doutrina espírita orientação, consolo, diretrizes, não só no momento da pandemia, mas em todos os momentos, e recebemos das leis divinas encontradas nas suas revelações durante toda a nossa trajetória encarnatória, orientações do que precisa ser feito, do que precisa ser trabalhado. A porta é a muralha do tempo, ou seja, essa porta que Jesus trouxe para a gente no Evangelho há mais de 2000 anos, é uma porta que ela continua valendo hoje, ela vai continuar valendo amanhã, ela foi usada por nós mesmos em alguns aspectos no passado, né? E que ela vai, a cada instante, representar uma possibilidade. Então, no texto, ele continua assim: situada à frente de todos nós, a porta estreita revela o acerto espiritual que nos permite marchar na senda evolutiva, com o justo aproveitamento das horas. E olha como que Emmanuel é cuidadoso, né? Se ela está incrustada na muralha do tempo, não, ele começa a fazer uma menção de tempo aqui. O aproveitamento das horas representa essa porta que nos conduz ao acerto espiritual. Já a porta larga expressa-nos o desequilíbrio interior com que somos forçados à dor da reparação, com lastimáveis perda de tempo. Então, toda vez que a gente faz a escolha por aquilo que é mais fácil ou que é um objetivo, porém
que é contrário à moral do Cristo, a gente está fazendo essa perda de tempo. A gente está, na realidade, deixando para que em outros momentos a gente faça a escolha correta. E aí a gente vai percebendo que essas portas elas surgirão a todo instante à nossa frente, em todas as situações em que nos encontrarmos, assim como elas estiveram presentes à nossa frente em encarnações anteriores. Aquém da muralha, o passado e o presente, ou seja, do lado em que eu me encontro agora, o passado e o presente estão comigo. Além das escolhas que eu vou fazer, além da muralha do tempo, o futuro e a eternidade. Do lado de cá, a sementeira do hoje. Do lado de lá, a colheita do amanhã. E aí a gente entra agora num parágrafo que é muito importante a gente refletir. A travessia de uma das portas é ação compulsória para todas as criaturas. Ou seja, é ação obrigatória. Não adianta eu ficar parado em frente às duas portas e dizer assim: eu vou ficar aqui, eu não vou me movimentar, porque eu ainda não me sinto em condição de escolher uma ou outra. Eu preciso, e aí a cada instante, mesmo no nível dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, eu estou fazendo escolha de portas. Eu tenho que escolher. Não há uma opção de não escolher. Quando eu faço a opção de não escolher, eu já estou escolhendo a porta larga. A porta larga, entrada na ilusão, saída pelo reajuste. Olha como que isso é consolador, né? Ou seja, a porta larga que eu escolho em função das minhas ilusões, satisfazendo aquilo que para mim ainda é importante em relação às minhas paixões, aos meus vícios, ela vai me colocar à frente de outras duas portas, aonde ocorrerá a possibilidade desse reajuste de escolha equivocada. Não é que eu não vou encontrar, ao escolher a porta larga, outras duas portas à minha frente, para que eu possa fazer novas escolhas. Sim, eu vou encontrar, mas eu estou deixando de tomar a decisão que pode impulsionar o meu progresso espiritual quando eu faço as escolhas por aquilo que é mais fácil ou ilusório. Enquanto, lá no texto nós temos que a porta estreita, saída do erro, entrada na renovação. E aí aqui, meus irmãos, é importante a gente dizer, eu saio daquele erro, daquele equívoco, daquele, como a gente encontra muitas vezes no Evangelho, pecado, mas eu entro na renovação que, obviamente, vai me conduzir à necessidade de tomadas de decisões em um outro nível. E esse é o processo. O progresso acontece, mas não quer dizer que esse progresso vai permitir com que um espírito imperfeito, como eu ainda me encontro, me coloque na condição de um espírito puro. Eu estou em processo, né? Então eu entro agora num processo de renovação de propósitos para que eu possa progredir, para que eu possa me transformar moralmente a um nível, a um patamar mais elevado do que aquele em que eu me encontro atualmente. O momento atual é de escolha da porta, estreita ou larga. Olha que coisa interessante. Agora, nesse momento, até em função de pensamentos que estão passando, né, através do meu cérebro, eu estou tendo que tomar decisões. Que tipo de sentimento eu estou produzindo quando penso em determinada circunstância, quando ouço falar sobre a porta estreita e a porta larga? Esse tipo de sentimento que eu produzo é escolha, também é escolha.
E o texto continua assim: os minutos apresentam valores particulares. Olha que interessante, né? Emmanuel sempre colocando lá atrás, no slide anterior, ele fala da hora, do aproveitamento da hora. Agora ele coloca para a gente, olha, os minutos apresentam valores particulares conforme atravessamos a muralha pela porta do serviço e da dificuldade ou através da porta dos caprichos enganadores. Eu atravessei uma porta, vou encontrar outras duas. A cada instante eu estou sendo convidado a tomar essa decisão. À medida que os meus acertos por escolher a porta estreita vão acontecendo, eu vou tendo condições de tomar decisões nesse processo de transformação, de lapidação do meu espírito, que vão permitindo com que essas escolhas elas se tornem cada vez mais profundas, mais intensas na vida de cada um de nós. E Emmanuel continua assim: examina por tua vez qual a passagem que elege por seus atos comuns na existência que desenrola momento a momento. Olha lá, ele começou falando do aproveitamento das horas, a cada minuto, agora a todos os instantes, nas situações comuns do meu dia a dia, eu sou convidado a tomar decisões. Essas portas, elas se colocam à minha frente, essas portas espirituais que estão na muralha do tempo. Por milênios temos sido viajores do tempo, a ir e vir pela porta larga, nos círculos de viciação que forjamos para nós mesmos, engodados na autoridade transitória, na posse amoedada, na beleza física, na egolatria aviltante, ou seja, em todos esses vícios, em todas essas situações que vão massageando, né, as nossas vaidades e que vão acabando desviando o nosso propósito encarnatório, fazendo com que a gente perca a oportunidade daquelas circunstâncias que foram construídas para tomadas de decisões, e eu acabo muitas vezes cedendo aquilo que é mais fácil, que é mais prazeroso, que é menos desgastante, mas que não é o mais correto. Renovemo-nos, pois, em Cristo, seguindo nas abençoadas lições da porta estreita, a bendizer os empecilhos da marcha, conservando alegria e esperança na conversão do tempo em dádivas da felicidade maior. Olha só esse parágrafo. Esse parágrafo traz para a gente que precisamos produzir resignação. Os momentos de dificuldade existem como provas em que nós precisamos manter a confiança e entender que quanto mais passarmos pelas dificuldades, mantendo o equilíbrio, a harmonia, o padrão vibratório no bem, sem revolta, maior vai ser aquilo que nós vamos conseguir, né, em relação à aquisição, à conversão, né, em dádivas de felicidade maior, como o próprio texto traz para a gente. Então, esse parágrafo ele vem fechar de uma forma muito positiva a nossa responsabilidade sobre as escolhas da porta. E no texto, Emmanuel deixa bem claro que essas portas que vão sendo colocadas às nossas frentes são escolhas em que o nosso livre-arbítrio vai prevalecer e que, caso façamos escolhas erradas, surgirão outras duas portas à frente. A palavra reajuste colocada por ele no texto é uma palavra que nos dá a certeza de que estamos cientes de que erramos e de que precisamos fazer diferente. Oportunidades não nos faltarão. Não, a bondade do Pai é infinita. O amor que ele sente por cada um de nós é infinito. Não há como
nós acreditarmos, tendo a doutrina espírita, e que aqueles equívocos, aqueles erros, nos condenarão a penas eternas. Isso não seria coerente. Dentro do Evangelho, então, segundo o Espiritismo, Lucas traz para a gente a possibilidade de uma reflexão num outro nível. Se eu já passei por várias encarnações, se eu já vivenciei várias situações em que errei e me conscientizei de que errei, por que erro ainda? E aí o texto que a Dirce trouxe foi muito importante. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, fazer um comentário rápido sobre aquele texto, né, a Porta Divina, que a Dirce leu para a gente lá no início. Lucas coloca assim: tendo-lhe alguém feito esta pergunta, Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhes ele: asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. Enquanto o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: não sei de onde sois, por-vos-ei a dizer: comemos e bebemos na tua presença, e nos instruístes nas praças públicas. Ele vos responderá: não sei de onde sois, afastai-vos de mim, todos vós que praticais a iniquidade, a injustiça, né? A falta de igualdade entre as pessoas, entre os irmãos. Se a gente procurar o significado de iniquidade no dicionário, nós vamos encontrar um monte de coisas representando vícios morais que precisamos combater em nós. No texto evangélico, a principal palavra que representa iniquidade é injustiça. Injustiça para com o próximo. E Lucas continua: então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelido. Virão muitos do Oriente, do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão dos festins no reino de Deus. Então, os que forem os últimos serão os primeiros, e os que forem os primeiros serão os últimos. E aí, quando a gente pega um texto desse, né, que Lucas traz aqui, são palavras que às vezes parecem muito fortes, que são palavras que parece que são muito condenatórias, né? Pessoas que viram, né, para Deus, que é representado aqui como o Senhor, né, de família, que fechou a porta, fala assim: mas eu estive junto com você, você nos orientou nas praças. E ele diz assim: não conheço vocês. E vocês que praticaram a injustiça e a iniquidade não vão entrar. Só que a gente tem que entender de que forma Jesus vem nos alertar para que a gente vigie, para que a gente tome muito cuidado. E para a gente poder entender um pouco melhor, eu vou trazer uma imagem aqui agora de duas portas. Olha lá. Aqui a gente tem duas portas, uma representando o caminho apertado e a outra o caminho espaçoso. E percebam que a gente tem ali, ó, o caminho do meio, dentro daquele caminho espaçoso, que é um caminho que parece ser o caminho apertado, tá vendo? Parece ser aquela porta. Olha lá que bonitinho, eles colocaram até um chinelinho, tá vendo? Na porta ali, mostrando a humildade, a simplicidade daquele que entrou por esse caminho apertado. E o que aquela porta do meio ali representa para a gente? Aquela porta do meio representa muitas vezes escolhas que nós tomamos equivocadas, muito mais porque achamos que, ao satisfazer as coisas do mundo, ou que o mundo nos impõe, ou que pessoas
que interpretam por nós aquilo que Jesus veio trazer como informação, sem refletir de fato qual é a essência moral daquele ensinamento, nós estamos entrando pela porta do meio. Somos aqueles que, ao entrarmos por essa porta do meio, né, que a adoração externa, que tudo aquilo que Jesus veio mostrar, que na cultura do povo hebreu não tinha importância, ao dizer, né, aos fariseus que eles eram como túmulos caiados, por exemplo, não é o que agrada a Deus. A gente não está respeitando as leis divinas, não estamos nos aproximando daquilo que precisamos, quando nós, muitas vezes, seguimos a interpretações equivocadas dessas leis. E aí somos nós que, pelos equívocos que cometemos nessa tomada de decisão, porque também é uma escolha, de pegar aquele caminho do meio ali, dentro, um caminho disfarçado de porta estreita, dentro do caminho espaçoso, é que vamos ser aqueles que vamos receber de Deus, na alegoria da história que foi contada ali por Lucas, aquela resposta: não conheço vocês. Vocês não fizeram nada daquilo que eu propus para que vocês fizessem. Vocês ouviram falar da minha lei nas praças públicas, mas vocês transformaram isso como um propósito de vida? Então, lá no texto, né, do Caminho, Verdade e Vida que a Dirce leu, eu vou pegar só 2 parágrafos para poder fazer com que a gente entenda isso um pouquinho melhor. O primeiro parágrafo, Emmanuel diz assim: nos caminhos da vida, cada companheiro portador de expressão intelectual um pouco mais alta converte-se naturalmente em voz imperiosa para os nossos ouvidos. E cada pessoa que segue à frente de nós abre portas ao nosso espírito. E Emmanuel nos alerta um pouco mais à frente, assim: ainda que não percebas, várias pessoas te abrem portas cada dia, por meio de palavras falada ou escrita, da ação ou do exemplo. Examina onde entras com o sagrado depósito da confiança. Muitas vezes perderá longo tempo para retornar o caminho que te é próprio. Não nos esqueçamos que Jesus é a única porta da verdadeira libertação. Então, muitas vezes, depositamos nossas confianças com toda a boa intenção do mundo, muitas vezes por ignorância mesmo, porque aquele que conduz todo o processo está à nossa frente, como foi dito no texto, e escolhemos a porta do meio. Mesmo não sendo o responsável direto, o nosso livre-arbítrio nos permitirá tomar essa decisão. Mas ninguém é condenado por ter errado a uma pena eterna. Nós teremos mais 2 portas à nossa frente, com toda a possibilidade de esclarecimento que, ao desencarnarmos, vamos ter para poder escolher a porta certa numa próxima oportunidade. Então vamos continuar pegando emprestado um pouquinho mais de Emmanuel para poder entender essas escolhas, por que nós nos equivocamos, né? E nós vamos pegar um texto agora chamado Porta Estreita, do livro Vinha de Luz. Emmanuel diz assim: antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que o elevará nos caminhos
infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Então, olha como que Emmanuel começa, né? Eu, quando estou programando a minha encarnação, digo, eu preciso corrigir aqueles erros que cometi no passado, as minhas escolhas equivocadas, a entrada pela porta larga. Por isso que eu estimo tanto a porta estreita. E a espiritualidade nos diz assim, calma, Marcelo. Calma, porque estando no vaso frágil da carne, tudo muda. É a oportunidade de retificação e aperfeiçoamento, sim. Mas cuidado, porque lá tudo muda. Tudo aquilo que você, na realidade, gostaria de fazer como escolhas certas, pode ter uma dificuldade maior e você não conseguir resistir, muitas vezes, às facilidades que o mundo vai lhe oferecer. Então, é interessante que nós entendamos que, quando nós preparamos uma nova encarnação, nós tomamos consciência do que é prioridade. É óbvio que não é nos dado a oportunidade de sabermos de todos os equívocos que cometemos, mas aqueles que são prioridades e que a gente já tem condição de corrigir, nos são revelados, nos são orientados, nos são demonstrados, e quando eu tomo consciência da necessidade da reparação, a espiritualidade fala, então encarna. Encarna e demonstra e prova que você consegue resistir. E aí Emmanuel continua assim. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama o serviço dos outros para si. E no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Olha o alerta, meus irmãos. Estando na carne, num mundo ainda de provas e expiações, as facilidades que nos conduzem, muitas vezes, ao caminho do erro, da escolha errada, melhor dizendo, né? Da porta larga, das facilidades, que faz com que a gente sofra menos, são as escolhas que normalmente nós fazemos. Porque o sono doentio do passado, o esquecimento daquilo que a gente precisa de fato refazer, reconstruir, acaba fazendo com que a gente, na realidade, viva a encarnação como se estivéssemos numa colônia de férias, quando na realidade estamos aqui para trabalhar o nosso espírito, trabalhar a nossa evolução espiritual. E ele continua. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo às transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de retornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Naquele instante é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-no. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo, e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, voltam a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram servir de novo e não conseguem. E aí a gente entende que esse é um processo cíclico. Voltam as fileiras daqueles que vão se preparar para uma nova encarnação, para tentar acertar naquilo que estão errando.
Esse é o processo. E é só assim que nós progrediremos, fazendo as escolhas certas, escolhendo a porta estreita, aproveitando bem as circunstâncias, os momentos, os instantes, como foi dito nos textos. É só assim que nós progrediremos. Não adianta a gente dizer assim, mas eu sei o que é certo, eu só não consigo fazer. Então você terá novas oportunidades de tentar fazer. A justiça divina não nos furtará oportunidades de reajuste, de crescimento, mas não seria justo também que nós adquiríssemos uma condição melhor, mais feliz, sem ter construído isso dentro de nós. Não seria justo porque não seria possível a gente conseguir construir algo sem ser pelas nossas próprias mãos, sem ser pelas nossas próprias escolhas, por tudo aquilo que a gente faz na nossa vida. E aí, para a gente poder ir fechando a nossa linha de raciocínio, nós vamos pegar o texto que Kardec nos traz, e aí a gente vai perceber a lucidez, né, do codificador em relação a tudo isso que a gente está trazendo aqui. O texto, lá no item 5, diz assim: larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, mas e porque maior número envereda pelo caminho do mal. É estreita a porta da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências, coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima: muitos são chamados e poucos escolhidos. Tal o estado da humanidade terrena, porque sendo a terra mundo de expiação, nela predomina o mal. Quando se achar transformada, a estrada do bem será mais frequentada. Olha como é que isso é consolador, né? Nós ainda erramos, nós ainda cometemos equívocos, porque somos espíritos imperfeitos, somos espíritos em condição de expiação. Mas isso um dia mudará, quando as nossas escolhas forem sendo as da porta estreita, e aí o bem prevalecer sobre o mal. Aquelas palavras devem, pois, entender-se em sentido relativo e não em sentido absoluto. Jesus não está condenando ninguém a uma situação de sofrimento eterno. Se houvesse de ser esse o estado normal da humanidade, teria Deus condenado à perdição a imensa maioria das suas criaturas, suposição inadmissível desde que se reconheça que Deus é todo justiça e bondade. Olha como que Kardec traz para a gente de uma maneira lúcida um consolo muito grande nessas palavras de Jesus através dos evangelistas. Olha, ali ele relata a condição em que nós nos encontramos, da necessidade de escolhas corretas para que nós possamos transformar o mundo, para que nós possamos nos transformar e atingirmos, né, aquilo que a cultura do povo hebreu denomina como o reino de Deus, a terra prometida, né, a vida eterna, que é a felicidade que os espíritos puros já conseguiram conquistar. E ele continua assim: todavia, de que delitos essa humanidade se houvera feito culpada para merecer tão triste sorte no presente e no futuro, se toda ela se achasse degradada na terra e se a alma não tivesse tido outras existências? Porque tantos entraves postos diante de seus passos? Porque essa porta tão estreita que só há muito pouco é dado transpor, e se a sorte da alma é determinada para sempre logo após a morte? Assim é que, com a unicidade da existência, o homem está sempre em contradição consigo mesmo e com a justiça de Deus. Olha só, todos esses questionamentos que Kardec relata aí demonstram que a justiça de Deus consiste na pluralidade das existências,
na oportunidade de fazer diferente em novas encarnações. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga. Faz-se luz sobre os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro tornam-se solidários com o passado. E só então se pode compreender toda a profundeza, toda a verdade e toda a sabedoria das máximas do Cristo. Sem essa compreensão que a doutrina espírita vem nos trazer, de fato, muitas passagens do evangélico trazem medo, temor, pavor. Quando nós compreendemos que isso é a realidade que a doutrina espírita veio nos trazer, da justiça, mas com amor, né, com a sabedoria de que a gente vai ter outras oportunidades e de que também, se pudermos aproveitar melhor as chances de fazer o bem, de praticar a caridade agora, nós podemos minimizar e muito aquilo que a gente precisa trabalhar em próximas oportunidades encarnatórias. E aí, de uma maneira muito poética, nós vamos trazer aqui para vocês um parágrafo de Manuel Filomeno de Miranda, que eu acho que resume tudo isso que a gente trouxe como reflexão dos textos de Emmanuel, dos textos do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente poder entender. Olha que beleza esse parágrafo. Quando o ser humano compreender que viver é fenômeno biológico, ou seja, estar encarnado, vivendo, é fenômeno biológico. Viver bem é conquista de prazer. Viver bem é satisfazer as nossas paixões. Mas bem viver é conforme as leis de Deus, que se encontram íncitas na consciência. Avançará com maior rapidez pela trilha do amor e da caridade, as vias que levam à porta estreita da luz da salvação. Então, Manuel Filomeno vem nos alertar, cuidado, para que enquanto você esteja encarnado nesse fenômeno biológico, você não busque apenas viver bem, satisfazendo os seus prazeres. Busque bem viver, aproveitar as oportunidades de nos aproximarmos das leis divinas, de transformarmos aquilo que a gente precisa em nós para que possamos, né, atingir, conquistar essas vias que levam à porta estreita, que é a porta que Jesus veio nos oferecer através do seu Evangelho. Bem, meus irmãos, essas são as reflexões que a gente trouxe na tarde de hoje, para que a gente possa se sentir motivado, né, a uma vigilância maior sobre as nossas tomadas de decisão. Toda vez que a gente precisar, estabelecer alguma conduta, alguma forma de relação com o próximo, que a gente consiga refletir se de fato, aquilo que a gente está fazendo está agradando a Deus. A nossa consciência, ela possui essa capacidade de fazer esse julgamento. Ou se simplesmente aquilo satisfará os meus prazeres, as minhas sensações, aos meus vícios morais. E muitas vezes nós damos importância ao que é transitório, ao que a gente possui de material para poder viver biologicamente, como Manuel Filomeno disse, mas não aquilo que vai de fato construir a nossa transformação moral necessária. Com uma alegria muito grande da oportunidade de estar falando aqui essa tarde sobre esse tema, que para mim é tão importante, porque eu preciso ainda transformar tanta coisa nas minhas tomadas de decisão, que eu agradeço mais uma vez essa casa que me acolheu com tanto amor, né? A oportunidade de estar aqui hoje conversando com vocês. Muito obrigado mais uma vez. A gente é que te agradece, Marcelo, por essa reflexão da tarde, e que nós possamos, sim, né, ter essa consciência para a gente, já sabendo, né, que Jesus veio nos trazer o caminho,
reta a seguir, né? A direção a seguir. Né? Isso é muito importante para a gente. Muito obrigado. Receba o nosso abraço carinhoso, tá? E eu vou dar uns recados e daqui a pouco eu chamo você para estar aqui conosco, tá? No momento da prece, tá bom? Então, gente, vamos aproveitar aí esses ensinamentos que esse irmão nos trouxe, essa reflexão, que ele falou que é para ele, mas a gente fala assim, né? Isso é para mim, né? A hora que ele estava falando, eu falei, nossa, isso é para mim. Porque a gente tem que refletir muito, pensar muito, para que a gente faça a escolha correta. Bom, vamos aqui então dar os nossos diálogos e primeiro a ser falado é o nosso diálogo fraterno que acontece às segundas, das 18 às 19 e sábado, de 9 às 10. Lembrando a todos que o nosso diálogo fraterno, ele é através do nosso telefone, exclusivamente via telefone, que é o 3212-5889. Se você estiver precisando, aguardamos aí vocês. Se você não estiver precisando, compartilhe com o irmão que precisa. Tá? A nossa equipe física e a nossa equipe espiritual estará lá a partir das 18 horas na segunda e a partir das 9 no sábado. Lembrando a todos que o período, né, é de 1 hora. Então, que nós possamos ligar com certa antecedência para podermos, né, ter tempo de conversar e sermos bem esclarecidos. Dentro, é claro, das nossas possibilidades. Tá bom? Vamos falar, então, da nossa evangelização. A nossa evangelização da juventude, da mocidade, né? Volta em fevereiro. E a evangelização... Gente, quando a gente fala volta, né? Que está escrito aí, a gente colocou. É bom lembrar a vocês que a gente vai voltar online. Nós ainda não estamos voltando presencialmente. Vocês podem ter certeza que, quando isso acontecer, nós vamos divulgar não só nas palestras, como também nas nossas redes sociais. Então, a evangelização da criança da segunda-feira volta dia 7 de fevereiro e do sábado volta dia 12 de fevereiro. Tá? Qualquer dúvida, nossas redes sociais estão aí, podem conversar conosco no direct, que assim que nós pudermos, nós responderemos vocês. Os nossos grupos de estudo ainda estão de recesso, mas o André Luiz, que é terça-feira às 20 horas, volta dia 8 de fevereiro. O grupo de estudos Emmanuel, que é terça-feira às 15 horas, volta dia 31. Não, ele vai voltar dia 1º de fevereiro, né? Que é uma terça-feira, se eu não estou enganada, depois eu vou confirmar com a Gi. O Livro dos Espíritos, né, volta, fica até o dia 3 de março e volta, né, na primeira quinta posterior, né, do dia 3. O grupo de estudos da evangelização, agora com um novo dia, né, que vai ser as quintas-feiras, retorna, então, dia 10 de fevereiro. E o grupo de estudos Herculano Pires retorna também, né, Herculano Pires, que é sexta-feira às 20 horas, dia 4 de fevereiro. O Livro dos Espíritos, gente, é quinta-feira também, às 20 horas. E o grupo de estudos, né, do DEC da evangelização também será quinta-feira, às 8 horas. Qualquer dúvida com relação a estes grupos, caso vocês queiram fazer inscrição, vocês podem aproveitar aí, né? A Gi vai colocar o link para a gente, para que vocês possam fazer inscrição nesses grupos de estudo, para que a gente possa passar para aqueles, né, coordenadores, os coordenadores responsáveis, o telefone de vocês,
para vocês fazerem parte do grupo de WhatsApp para receberem um link do estudo. E nós vamos aproveitar também para passar para vocês, né, que esse ano nós estaremos iniciando, dia 8 de março, o nosso EAD, Estudo Aprofundado da Doutrina Espírita. Esse estudo aprofundado da doutrina espírita, nós buscamos aí a referência nos livros da FEB, tá? Nós compilamos, né? E ele vai ser com a duração de 1 ano, e vai ser na terça-feira, às 8 horas. Então, se vocês quiserem participar, aí vocês podem estar iniciando, vocês podem ser mais antigos. Se vocês quiserem participar, para compartilhar conosco, trocar aí, aprender ou trocar informações, né, nesse estudo dentro da doutrina espírita do Evangelho de Jesus, façam a inscrição também nesse link que a Gi colocou, que a Gisele colocou, tá? E nós vamos montar um grupo de WhatsApp para que aqueles que se interessem recebam um link para participar conosco. Lembrando a vocês que esse grupo de estudo, assim como todos os outros, estão online, tá? Então, meus irmãos, vocês, por favor, aí acessem o nosso canal. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. Centro Espírita Amor ao Próximo, Juiz de Fora. Se inscreva no nosso canal. Vai lá, dá o seu like, dá o seu joinha, né? Porque as nossas palestras estão no nosso canal, né? Centro Espírita Amor ao Próximo, Juiz de Fora, e também nesse canal parceiro aí, Viver Melhor. Então, nós agradecemos a todos vocês, né? Por enquanto são os recados que nós temos, e nós vamos sempre aí atualizando vocês com relação aos nossos grupos de estudo, nossos retornos, tá? Da evangelização e de qualquer outra coisa. E para não perdermos esse costume gostoso, nós vamos chamar aí também a nossa irmã Gisele para dar um oi e uma boa tarde. Oi, boa tarde a todos vocês. Muito bom estar aqui, muito bom estar com você, Dirce. Muito bom participar desse momento, desse estudo, onde ficamos cada vez mais cientes, né? Não existe facilidade, mas existe alegria no fim do trabalho, né? Todas as vezes que a gente procura fazer cada vez melhor, a gente está procurando, sim, não passar pela porta larga, mas buscar meios de facilitar a nossa travessia por todos os espaços, né? Então, que possamos atravessar as portas na largura que elas vierem, mas com o mesmo empenho e alegria. Então, nós vamos fazer nossa prece para agradecer esses momentos que tivemos, essa retomada da doutrina espírita, de relembrar esses ensinos que são tão importantes para a nossa vida. E aproveitamos para deixar aqui nosso abraço querido a todos aqueles que nos acompanham, aqueles que estão conosco todas as tardes, dizendo que a gente está assim com muita saudade, mas a gente sabe o quanto nós somos responsáveis por nós e pelo outro. Não há também portas largas nesse momento, né? Cada um tem que tomar, sim, o seu fardo, cuidar de si, cuidar do próximo. Esse é o nosso papel. Então vamos chamar o Marcelo, já que ele nos fez pensar tanto, agora vem agradecer conosco, né? Com certeza. Muito obrigada, viu, Marcelo, por sua presença aqui nessa casa e que você possa retornar mais vezes. Eu que agradeço. Leve um abraço para sua família. Tá bom. Você também, Gisele. Leve um abraço para sua família. Você disse. Então, vamos conversar com Jesus e agradecer esse momento que estamos aqui em família mesmo, porque temos aí a nossa irmã Dirce, nosso irmão Marcelo, eu e todos vocês que estão conosco. Vamos pedir a Jesus que a sua paz se faça em todos os lares que nos acompanham nesse momento, nessa tarde, na noite, na manhã, em qualquer momento que sejamos acessados para compormos juntos esse pensamento no bem.
Que a sua paz se faça em todos os lares, que a sua luz resplandeça e que possam ser tocados os corações para que possamos olhar os nossos irmãos com mais fraternidade, sabendo da dificuldade de cada um, sabendo que podemos sim auxiliar, que não importa o fardo que cada um tenha que carregar, ele será sempre mais leve se contar com o auxílio de um outro irmão. Então, mestre querido, pedimos a sua presença em nossos lares, mas pedimos, sobretudo, que nós sejamos sensíveis para percebê-lo junto de nós. Pedimos que envie aos nossos irmãos que estão necessitando nesse momento os seus emissários de luz, a espiritualidade amiga, que trabalha conosco na nossa casa, Centro Espírita Amor ao Próximo, em todas as outras casas que trazem o seu nome como um guia, um modelo, um exemplo a ser seguido. Mestre querido, pedimos por nossos irmãos, por nós e por todo o nosso planeta. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Mais uma vez agradecendo aí a nossa querida irmã Marcela, nossa querida irmã Gisele, tá? Levem abraços aí para a família de vocês, tá? E vocês, meu irmão, também, que a família de vocês recebam todas essas vibrações gostosas desse momento, tá bom? E contamos com todos vocês na próxima quinta aqui conosco, vibrando, se harmonizando conosco, que é muito bom estarmos juntos. Então, um grande beijo a vocês, como disse a Gisele, que estão assistindo agora, que vão assistir mais tarde, que vão assistir de novo, tá? Então, fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.